meditação para todos nós que se encontra em Lucas, capítulo de número 22, versículos 39 até o versículo 43, diz assim: E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Nós estamos aqui diante de um texto bastante conhecido, mas hoje eu gostaria de falar sobre alguns períodos do ministério de Jesus. E rapidamente vamos falar do ministério de Jesus público. O ministério de Jesus foi um ministério em que chamou bastante a atenção da população. Por quê? Jesus Cristo, certa vez, alimentou quase 15 mil pessoas. A multidão ficou admirada, maravilhada por aquele milagre. Os irmãos sabem muito bem que a multidão quis fazer o rei. Jesus Cristo, ele não aceitou ser feito rei naquele momento. Ele se ocultou da multidão e ele foi se isolar, se colocou em um local para que pudesse orar. Então o ministério público de Jesus chamava atenção, e não era por menos, porque Jesus Cristo realmente curava. Jesus Cristo realmente fazia com que o nome de Deus fosse glorificado. Era um ministério público. Jesus Cristo saía às ruas. Jesus Cristo, quando chegava em uma casa, logo a multidão ia até aquela casa, de tal forma, como exemplo, lá no livro de Marcos, capítulo 4, lá nós vemos que levaram um coxo até o local, a casa onde Jesus Cristo estava, e não puderam entrar naquela casa. Por quê? Porque a casa estava lotada. Eles entraram com aquele coxo, porém, por cima, desceram aquele coxo até o local onde Jesus Cristo estava, para que Jesus Cristo o curasse. Então Jesus Cristo teve um ministério público, um ministério onde o nome de Deus foi glorificado. Publicamente, Jesus Cristo muitas vezes ele estava sendo admirado, outras vezes existiam pessoas no meio da multidão que o criticavam, outras vezes existiam pessoas que armavam ciladas para ele. Quando nós estamos também diante do público, diante das pessoas, alguns nos admiram, alguns nos criticam, alguns apontam o dedo, alguns estão conosco, oram conosco, mas outros estão alheios. Acontece comigo, com os obreiros da nossa igreja, acontece com os irmãos, os líderes de departamento. Esse ministério público, muitas vezes nós somos elogiados, mas outras vezes somos criticados, outras vezes recebemos ajuda, outras vezes nós também nos sentimos lisonjeados com palavras que às vezes não correspondem com aquilo que realmente é, como Jesus Cristo foi criticado, insultado, e muitas vezes ele saía do meio da multidão, se isolava e colocava a parte com seus discípulos. Mas outro período do ministério de Jesus foi um período que era somente com seus discípulos. Jesus Cristo, ele se reunia com seus discípulos. A exemplo disso, ele reuniu-se com os 70, separou-os de 2 em 2 e mandou eles, pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus. Jesus Cristo fez isso. Jesus Cristo deu instruções para eles e os mandou curar os enfermos, ressuscitar mortos. Jesus Cristo mandou anunciar o reino. Então é um ministério mais particular, onde ele se reuniu com seus discípulos. Desses 70, Jesus Cristo separou 12 deles e sempre estava ensinando a sua palavra, de tal forma que quando os discípulos tinham alguma dúvida, chegavam neles, se aproximavam e perguntavam a Jesus o que o Senhor queria dizer com isso. E Jesus Cristo explicava para eles, para que eles pudessem entender. Mas o que eu quero chegar mesmo é nesse outro ministério mais íntimo de Cristo. Aqui no livro de Lucas, capítulo de número 22, bem como em Mateus capítulo 26, versículos 36 em diante, em João capítulo 18, versículo 1 em diante, em Marcos capítulo 14, versículo 32 em diante, Jesus Cristo, ele com os seus discípulos, ele tira daqueles 12 apenas 3, e Jesus Cristo chama eles para que pudessem orar com ele. Eram 3 íntimos, 3 pessoas que
sempre conheciam mais a Jesus Cristo. Aqueles 3 conheciam tanto de Jesus que os outros 9 não tinham a experiência daqueles 3. A exemplo disso é uma rápida palavra, e não vamos explanar tanto. A exemplo do Monte da Transfiguração, os irmãos bem sabem que Jesus Cristo se transfigurou diante daqueles 3, diante de Pedro, Tiago e João. Jesus Cristo mostrou a sua glória. Aqueles 3 tiveram a experiência de ouvir o próprio Deus dizendo: este é o meu Filho amado, a ele ouvir. Então são aqueles 3. Eu gostaria de deixar bem claro para os irmãos que agora nós estamos no período do ministério de Jesus Cristo em que ele se reuniu com os mais íntimos. Nós estamos nesse período em que nós estamos nos reunindo com nossa casa, com nossos filhos, com nossos cônjuges. E esse período é um período que eles sabem quem somos, eles sabem o tipo de crente que eu sou, eles sabem o tipo de crente que o sacerdote do lar é. Nós conhecemos mais intimamente os nossos pais, conhecemos mais intimamente os nossos filhos, conhecemos a nossa família, e nesse momento em que nós nos reunimos no nosso lar, nós queremos um momento de reconciliação, um momento de perdão. Quem sabe pai que não falava com o filho, filho que não falava com o pai, os cônjuges que haviam brigado. É momento de reconciliação, é momento de comunhão, porque o próprio Cristo, ele nos traz instruções no Novo Testamento. Se nós não conseguimos olhar para o irmão, amar o irmão que nós estamos vendo, aqueles que são íntimos de nós, que estão ao nosso redor, se não conseguimos amar a ele, como nós podemos amar a Deus a quem não vemos? Agora é hora de nós mostrarmos quem realmente nós somos, mas não é lá fora, porque lá fora é fácil. Lá fora as pessoas me conhecem por um momento. Lá fora as pessoas conhecem a minha melhor parte, a minha melhor apresentação. Mas dentro da minha casa, como eu trato minha esposa, como eu trato meus filhos, como meus filhos me tratam, como os pais tratam os filhos os pais, como os cônjuges estão se tratando. Jesus Cristo chamou os seus mais íntimos para estarem com Ele. Olha bem, é hora de nós adorarmos em família, cultuarmos em família. É hora de reconciliação, de unir as nossas mãos, de darmos, na verdade, quando eu falo em dar as nossas mãos, não literalmente, mas de nos unir para adorar, nos unir para repreender todo o mal, esse vírus, para repreender toda a tempestade que cai sobre nós, sobre a nação, sobre a nossa congregação, para que Deus venha ordenar a vida e a bênção para sempre. É momento de nós nos unirmos para que Deus venha ordenar a vida e a bênção sobre a família, a vida e a bênção sobre a nação, a vida e a bênção sobre as autoridades, a vida e a bênção sobre o nosso país, a vida e a bênção sobre toda a humanidade. É momento de união. E olha, irmãos, quando nós nos unimos, nós estamos adorando. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, ali eu estarei. O Senhor está contigo no seu lar. O Senhor está contigo quando você cultua. O Senhor está contigo quando você está adorando. Mas há um outro momento em que Jesus Cristo passou, e eu vou terminar por aqui. Olha bem, versículo 41 de Lucas capítulo 22. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Jesus Cristo, ele estava com os 3, mas Jesus Cristo, ele pôs-se à distância deles a 1 tiro de pedra. Jesus Cristo foi um pouco mais além, e Jesus Cristo passou um momento só, ele estava sozinho. Então olha bem, Jesus Cristo, da multidão, ele foi para o grupo dos 70, do grupo dos 70 foi para o grupo dos 12, do grupo dos 12 ele foi para o grupo dos 3, e para o grupo dos 3 ele foi sozinho, entrou no Santo dos Santos, só ele e Deus. Quando ele estava só ele e Deus, ele fez o que não fazia diante da multidão, ele fez o que não fazia diante dos 70, ele fez o que não fez diante dos 12, diante dos 3.
mas diante de Deus ele se rasgou, diante de Deus ele orou, ele suplicou, ele chorou. Diz a Bíblia que as suas lágrimas transformou-se em gota de sangue, o seu suor transformou-se em gotas de sangue. Jesus Cristo estava ali em um sofrimento íntimo com Deus, só Ele mesmo e Deus, e lá sozinho com Deus, Ele chorou, Ele suou gotas de sangue, Ele teve o seu momento com Deus. Interessante, né, irmãos? É fácil a gente ser crente ao público, talvez seja fácil a gente disfarçar um pouquinho no meio de uns 70, no meio de uns 12, ou até mesmo uma reunião de obreiros, onde tem menos pessoas, onde tem 3, no nosso lar, quem sabe, no alcance visual da esposa, no alcance visual dos filhos, quando as pessoas estão nos olhando. Mas que crente eu sou quando eu estou sozinho? Que tipo de crente você é quando está sozinho? O que você fica maquinando quando está sozinho? O que você pensa da sua esposa quando está sozinho? O que você pensa dos seus pais quando você está sozinho? O que você pensa do ministério, do pastor, das autoridades quando você está sozinho? Será que você não entra diante de Deus, diante do Santo dos Santos e começa a invocar o nome do Senhor? Será que você não começa a chegar diante de Deus e você muitas vezes tem sua vontade, como Cristo tinha a sua vontade? Ele pediu: Senhor, me poupa, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas ele falou assim: todavia seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Irmãos, é a hora de nós nos submetermos à vontade de Deus. É hora de nós, como sacerdotes do nosso lar, individualmente falando, é hora de nós nos colocarmos nesse momento a sós com Deus, para que nós possamos renovar as nossas forças, para que nós possamos buscar vigor de Deus, nos fortalecer. Vejam só, o anjo do Senhor apareceu para Jesus Cristo para consolá-lo, não quando ele estava no meio da multidão com aqueles 15 mil, não quando ele estava com os 70, não quando ele estava com os 12 ou com os 3, mas quando ele estava sozinho. A Bíblia fala que quando ele estava orando, estava naquele particular com Deus, o anjo do Senhor apareceu ali e o consolava, Ele teve a experiência sozinho. Jesus Cristo teve a experiência do anjo consolar. Irmãos, eu convido todos vocês, a fazerem os cultos domésticos, a darem os seus testemunhos de fé para os parentes, para que eles possam também se alimentar da palavra de Deus. Mas antes desse momento com a família, eu convido vocês para se retirarem um pouquinho, antes do culto, de madrugada, no momento em que a esposa não vê, que os filhos não estão vendo, e vocês se retirarem para um local, você e Deus, só você e Deus. Você vai ter experiências contigo e com Deus, experiências que ninguém nunca vai ter, uma experiência que você não vai ter em momento nenhum, nem com o público, nem com a família, nem quando você estiver no alcance visual de outras pessoas, com os melhores amigos, com os melhores pastores, com os melhores líderes. Você não vai ter essa experiência que você vai ter quando você e Deus estiverem sozinhos. O anjo do Senhor vai te visitar, a própria presença de Deus vai estar na tua vida, Deus vai estar te renovando. E nesses momentos a sós com Deus, quando nós estivermos renovados, quando nós estivermos restaurados, quando nós estivermos com a porção de Deus, com o gozo de Deus, com aquilo que Deus nos entregar, aí nós vamos para o público, Vamos sair do meio, daquele meio em que nós estávamos sentindo a presença de Deus. Vamos para o nosso lar, transmitir o que Deus nos entregou. Depois do nosso lar, porque esse período de isolamento, esse período que estamos ilhados, vai passar. Depois, irmãos, o que nós recebemos lá no particular, entregamos na nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos cônjuges. Depois que passar isso tudo, vamos entregar aqui na igreja. Depois vamos entregar no nosso trabalho. Depois nós vamos contar essas experiências para outras pessoas que não conhecem a Jesus e que elas com certeza vão conhecer que existe um Deus dos céus que nos visita, que nos abençoa, que nos fortalece. Então convido você a tirar esses momentos particulares com a família. É nossa obrigação.
mas esses momentos particulares com a família não vão ser muita coisa se nós não tivermos o nosso tempo a sós com Deus, buscando renovo, restauração, buscando vigor, buscando o poder de Deus nas nossas vidas. Amém? Vou fazer uma oração por vocês, para que Deus venha nos abençoar e fique com essa palavra em nome de Jesus. Senhor Deus, eis-nos aqui, acabamos de entregar a Tua palavra. Nós estamos, Senhor, vivendo um momento meio perturbador no meio da sociedade, um momento em que muitas pessoas, nós estamos nos isolando para fugirmos do que está lá fora, mas neste momento nós te pedimos a Tua proteção, que o sangue de Cristo esteja nas vegas e nos umbrais dos nossos corações, que o sangue de Cristo esteja em cada lar, nos nossos lares, nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Eu sei que esse momento a sós contigo talvez seja muito difícil para muitos, porque requer coragem, força, requer que nós venhamos a lutar contra nós mesmos e fugirmos, Senhor, de todos os compromissos e estarmos sozinhos contigo. Eu te peço em nome de Jesus, nos visita nesses momentos, momentos em que estamos com os nossos parentes, momentos em que nós estamos sozinhos contigo, e nos restaura, nos renova, nos enche com teu poder, nos enche com tua graça e com a tua unção, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, seja abençoado cada lar, seja abençoado cada vida, seja abençoado cada filho, cada cônjuge, cada sacerdote do lar, em nome de Jesus. Amém. Eu abençoe a todos, em nome de Jesus.